E a palavra de hoje, eu quero estar lendo lá em Lucas 14, 28, que Jesus faz uma observação para as pessoas a multidão que está ali em volta dele. E ele faz uma observação dizendo assim: qual de vocês que vai preparar uma torre, preparar algo, construir algo, primeiro, não fizer um orçamento para calcular se você tem dinheiro suficiente para começar e terminar? Se não fizer esse cálculo, depois ele começa algo e para, e as pessoas zombam dele dizendo, ele começou e não deu conta de terminar. Olha só, o que Jesus fala ali pro povo sobre algo de começar algo e não dar conta de ir em diante. Ali naquela passagem ele tá falando sobre seguir a ele, sobre pessoas renunciar às coisas para poder seguir a ele, porque tem pessoas que queriam seguir ele de qualquer jeito, mas também não queria abrir mão das coisas da vida que tinha, né? Então ele diz, quem quiser me seguir vai ter que pegar a sua cruz e me seguir. E isso não era para qualquer um, para ser seu discípulo não era para qualquer um, né? Os seus discípulos, eles abandonou tudo que tinha, virou as costas e foi atrás de Jesus. Então ali ele estava falando em relação a isso. Mas hoje eu quero trazer, né, continuar falando sobre, ontem mesmo eu gravei um vídeo sobre consistência, né, sobre continuar, permanecer, não desistir, né, quando o processo tiver difícil, né, porque o processo ele não é rápido, muitas das vezes ele é complicado, é difícil, tem dificuldades e a gente pensa em desistir. E sobre começar algo e não terminar, eu tenho muita experiência nisso. Muita. Eu até disse que ia continuar falando sobre isso e trazendo alguns pontos aqui que eu vivi, que eu acho muito importante a gente falar sobre o que a gente realmente viveu. Às vezes nós queremos falar sobre algum tema que a gente não viveu, a gente não sabe, não tem experiência nisso, então fica complicado. Mas eu, muito tempo, acho que assim, tem uns 19 anos, uns 19, 18 anos, que eu venho lutando, tentando alguma coisa. Eu já fiz curso de manicure, comecei a fazer unha, fazia em casa, depois trabalhei no salão. Ai, não gosto disso, parei. Depois, passado um tempo, eu quero mexer com cabelo. Aí fui lá e comecei a trabalhar, aprender, mexer com cabelo. Montei tudo, comprei as coisas e comecei a montar. Não, não é isso que eu quero, não gosto. Parei. É difícil, não tá dando. Tá. Passou outro tempo, começou a moda do bolo no pote. E aí eu comecei a fazer bolo no pote, eu comecei a fazer bem, gostava, era bom. As pessoas compravam, falavam que era gostoso e compravam mais. E de repente eu falei, não quero mais isso, parei. Sabe, não tá do jeito que eu quero, eu não consigo montar um lugar pra eu fazer, eu quero um lugar, e eu queria tudo pronto ali na hora, eu não queria passar pelo processo, eu não queria esperar, eu queria tudo ali na hora, do jeito que eu queria, que eu sonhava na minha cabeça. E aí, então eu parava, eu frustrava e não queria mais. E assim foi, depois eu falei, não quero mais isso. E depois eu fui fazendo outras coisas, que agora foi muitas coisas mesmo. E depois eu lembro que, passado um tempo de tentar outras coisas, trabalhar em outros lugares e querer fazer cursos, mas não dava conta, porque eu já estava aqui na Europa e eu já queria fazer coisas que o inglês não me permitia, eu queria trabalhar de uma forma que eu não tinha inglês para isso. E aí eu ia me frustrando e aquilo ia me sobrecarregando de uma forma que tudo que eu começava eu não continuava, eu parava. E isso foi me deixando de uma forma, muitas vezes adoecendo mesmo. Eu tinha aquela sensação de que tudo dava certo pra todo mundo, menos pra mim. Por que dá certo pros outros e não dá certo pra mim? Então eu ficava muito, muito assim, decepcionada comigo mesmo. Até que um ponto eu parei, falei, não, chega. Tudo que era difícil, que começava a dificultar, eu não queria mais. E então eu comecei a fazer também de novo o bolo no pote novamente. E aí, quando tava tudo ali, eu fazendo e vendendo, e aí eu falava, tem que fazer cálculos,
tem que fazer, tem que ver o que tá dando lucro, o que não tá dando, tem que sair procurar produtos que de qualidade, mas que eu vou conseguir comprar e vender num preço, porque tinha concorrência, então eu ficava agoniada com o processo. E então eu desisti novamente. E aí, de tanto eu buscar e não conseguir concluir nada, eu comecei a ver que o problema estava em mim, não nas coisas, não nas pessoas. E aí eu orei a Deus, coisa que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha orado para o Senhor me mostrar algo que era da vontade dele na minha vida, para ele trazer algo para mim, para eu fazer que realmente eu ia gostar, trabalhar e continuar. E eu orei. E quando eu orei ao Senhor, o Senhor me trouxe algo que eu jamais imaginaria trabalhar com isso, que é na área de design de sobrancelha e alongamento e extensão de cílios. E aí eu fui fazendo o curso e eu fui me apaixonando, eu fui gostando. E quando eu fui fazer, eu vi que realmente eu levava jeito. E aí eu falei, gente, eu preciso agora de um lugar. E então eu comecei a devagar comprando as coisas e fui, sabe, com calma, com paciência, pedindo a Deus. E fui montando, e fui montando, e fui fazendo. E aí, de repente, eu olhei e falava, tava tudo pronto. E foi tudo pronto rápido, porque eu coloquei Deus na frente. Eu coloquei Deus na frente. E ele me direcionou e ele foi abençoando tudo. E quando eu olhei, tava tudo pronto. Só que. E aí, de repente, eu olhei e tava tudo pronto. O telefone tava numa gravação, uma chamada aqui, mas eu já arrumei. E então, foi isso, sabe? Foi, de repente, tava tudo pronto. Quando eu olhava, eu falava, gente, tá pronto. E aí, só que veio outra coisa, eu precisava de cliente. Aí eu comecei a fazer outra, e aí, né, uma gostou e tal. E aí chegou uns dias, umas semanas que eu não atendi ninguém. E eu comecei a me frustrar. Falei, pronto, tá tudo pronto, eu sei fazer, eu aprendi, tá ok, tô com os meus certificados, mas cadê esse cliente? E aí começou a vir a frustração outra vez e eu comecei a pensar, vou desistir, eu vou parar, eu vou tentar outra coisa. E já comecei a pensar em fazer outro curso para outra coisa que nada a ver com o que eu tava trabalhando. E aí Deus foi e me trouxe uma palavra. E aí veio essa palavra sobre isso, consistência, resistência, permanecer, ficar e permanecer no processo e continuar e insistir e persistir e não parar. E ainda a minha manicure, eu conversando com ela sobre isso, e ela disse pra mim assim, Dai, não para. Não para, porque hoje eu tô com a minha agenda fechada a semana toda, mas isso levou uns 2 anos pra eu fixar minha clientela. Não para, você começou agora. Leva uns 2 anos pra isso. Quando ela me disse isso, eu falei, gente, por isso que nada deu certo. Porque eu não soube esperar. Então, assim, espera. Se você tem um sonho, se você tem algo que você tá construindo no começo, tá difícil, vai ser sim, não vai ser de um dia pro outro. Mas se tudo que você começar, você parar, você nunca vai concluir nada. Nunca vai criar raiz naquilo. Então, não é de um dia pro outro, mas primeiramente, coloca Deus. Coloca Deus na frente, coloca Ele nos seus planos, pergunta pra Ele, pede pra Ele te direcionar, pede pra Ele te mostrar, pede pra Ele, se é da vontade dEle, pra que Ele te ajude a ter paciência e resiliência, porque vai vir conflitos, vai vir batalha na sua mente, vai vir pessoas que às vezes vai te criticar, e isso acontece, mas isso é um teste, e quem só passa nesse teste quem permanece. Só é aprovado quem é aprovado. Então não vai ser de um dia para o outro, não. Mas a sua permanência, a sua consistência vai fazer o seu propósito virar seu sonho realizado. Que Deus te abençoe.